vou apresentar então os convidados que vão analisar este tema comigo, porque enquanto esta e outras famílias aguardam por uma explicação, importa tentar perceber que problemas enfrentam as urgências hospitalares e também o Serviço Nacional de Saúde. Para isso, nós convidamos Alexandre Tomás. Olá, Alexandre, muito boa tarde, que está aqui, enfermeiro, presidente da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros, e Célia Portela, da Plataforma Lisboa, em defesa do Serviço Nacional de Saúde. Olá, Célia, muito boa tarde, e que também se junta a nós nesta conversa. Vou começar por si, Alexandre, para que nos dê a vossa perspectiva, ou seja, realmente o Sistema Nacional de Saúde está doente, as nossas urgências estão doentes, mais do que as próprias pessoas. Nós temos assistido nos últimos tempos a um conjunto de notícias de perdas de vidas humanas que lamentamos profundamente, e como profissionais nós vivemos estas situações todos os dias nos contextos onde trabalhamos, e nomeadamente nos serviços de urgência. Verificamos também que há um número muito significativo de pessoas que recorrem aos serviços de urgência, mas o que nós podemos dizer é que hoje as pessoas que vão aos serviços de urgência vão numa situação mais grave da sua saúde ou da sua doença. Portanto, eu diria que os já doentes... não vão por qualquer coisa? Os doentes estão mais doentes, de facto. E isto faz com que a pressão dentro do serviço de urgência seja muito significativa. É de lamentar, de facto, as mortes que aconteceram, independentemente de todos sabermos que nas situações, enfim, clínicas que recorrem ao serviço de urgência são situações graves e, portanto, algumas, de facto, são numa fase final da vida, mas não é expectável que, alegadamente, a morte aconteça por falta de assistência ou por falta de observação. Mas é isso que eu lhe ia perguntar. Na vossa perspectiva, Alexandre, na perspectiva da Ordem dos Enfermeiros, não há efetivamente capacidade de resposta, ou seja, não há profissionais suficientes para responder a uma avalanche de doentes, ou uma situação em que há mais doentes do que é habitual. Não há capacidade de resposta. Não está a haver capacidade de resposta. Essa é uma realidade. Mas eu diria que, se me permite, a circunstância não é uma novidade. Ou seja, todos os anos, nesta época de inverno, nós sabemos que há um aumento do fluxo, digamos, um conjunto de maiores episódios de urgência. Mas o que também vinhamos alertando, e na Secção Regional do Sul alertámos para essa questão, é que já percebíamos que as situações eram de doentes mais graves, que atrasam a ida ao serviço de urgência. E, portanto, nós estávamos a sentir nos serviços de urgência que as pessoas que estavam a chegar vinham numa situação mais debilitada, mais vulnerável, que precisavam de mais apoio e de mais observação. E era expectável que nesta época em que o aumento de episódios de urgência se verifica, que houvesse um congestionamento dos serviços. Portanto, não se fez aqui a prevenção de contratar atempadamente mais profissionais para essa época que já sabia que ia haver um pico. E há um conjunto de medidas que em anos anteriores têm sido assumidas e têm sido assumidas de uma forma relativamente sistemática, porque é natural que haja picos de afluência aos serviços de urgência, nomeadamente o horário alargado dos centros de saúde, nomeadamente o reforço das próprias equipas dos serviços de urgência, e isso não aconteceu. E, portanto, era, eu diria, não desejável, mas expectável que isto acontecesse e que houvesse uma dificuldade da resposta dos serviços de urgência. Célia, a vossa perspectiva em relação a isto que está a acontecer? Como disse o Tomás, ou seja, estas situações lamentáveis e inaceitáveis são expectáveis relativamente a um conjunto de medidas que têm sido implementadas no Serviço Nacional de Saúde. Mas que medidas são essas que podem ter estas consequências? Não podemos nos esquecer que estão a ser encerrados, ou têm vindo a ser encerrados, um conjunto de centros de saúde, serviços de atendimento permanente, extensões, afastando cada vez mais as populações do acesso aos cuidados de saúde primários. Urgências aqui em Lisboa que também que encerraram, aumentando os tempos de espera dos utentes relativamente ao acesso aos cuidados de saúde. Ou seja, são tudo um conjunto de medidas que estão a obstaculizar o acesso aos cuidados de saúde. E não nos podemos esquecer o aumento brutal das taxas moderadoras, que também é um outro dos elementos, e a qualidade de vida da maior parte da população que se tem estado a degradar e a perder poder de compra, que evita ao máximo ir muitas vezes aos centros de saúde, aos hospitais, e quando vai numa situação Ou seja, já não vai numa situação que facilmente o médico até diagnostica e há uma intervenção, se calhar é preciso não sei quantos especialistas até se conseguir apurar o que fazer com aquela pessoa. Isto atrasa. Atrasa tudo. A agravar esta situação, temos uma saída enormíssima de trabalhadores, de profissionais de saúde dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Foram mais de 6.000. Só no Centro Hospitalar de Lisboa Central
saíram 737 profissionais de saúde, de todo isto relativamente... Dos vários hospitais. No Centro Hospitalar de Lisboa, São José, Santa Marta, ou seja, de Lisboa. E que dão cobertura não só à região de Lisboa, mas como toda a zona sul. Isto tem repercussões. Célia, eu pedi-lhe, que também já vou pedir à Alexandra a mesma coisa, que comentasse estes casos que nós ouvimos aqui. Estas esperas de 11 horas, quase sempre no corredor, 11 horas, 12 horas no corredor, sem cuidados mínimos, não é? Eu queria que comentasse. É lamentável, é indigno a situação, porque todos temos direito ao acesso à saúde, e à saúde com qualidade. Isto não é qualidade nenhuma. E muitos destes utentes que poderiam, porventura, poder falecer mais tarde, mas podiam morrer com dignidade, acompanhados, assistidos. E aqui há responsáveis. Há responsáveis por estas mortes. E que tem que se tomar medidas. E não são medidas paliativas, como o alargamento do que é importante, dos horários, a contratação temporária de mais profissionais de saúde. Mas as equipas precisam de estabilidade. Precisam de conhecimento. Não é um entra e sai. Sim. Não é a contratação de... Ou seja, estas situações são lamentáveis. E tem que se apurar responsáveis. E estas famílias vão ter naturalmente uma dor imensa de ter, é o que estava a dizer, e eu percebo que é o que está no coração dos nossos convidados aqui, é a consciência de que os seus familiares não morreram com dignidade, que morreram à espera de uma ajuda. Eu acho que isso é terrível para as próprias famílias, até para fazerem um luto e para lidarem com esta dor. Alexandre, na perspectiva dos enfermeiros, enfim, não temos aqui nenhum médico, mas provavelmente até em muitos aspectos será muito similar. O que é que falta para trabalharem? Ou seja, para poderem trabalhar correspondendo a este nível de exigência, porque não se fazem omeletes sem ovos. Isso aí, por mais que se queira, não é possível fazer. O que é que falta? Que sugestões é que deixa aqui? Há um conjunto de medidas que são relativamente simples, que implica investimento no setor, nomeadamente aquilo que deve ser o reforço dos cuidados primários. Nós hoje temos uma população envelhecida e com novas necessidades em saúde. Aquela circunstância típica de ir à urgência do doente grande, politraumatizado, cada vez temos menos. E temos uma população envelhecida, com várias patologias, com vários problemas de saúde, que recorre com mais frequência ao serviço de urgência, porque não são devidamente acompanhados na comunidade. Mas estas medidas não são tomadas hoje para ter resultado amanhã. Têm que ser tomadas com planeamento. E esse reforço dos cuidados primários pode permitir o acompanhamento da população idosa e que não haja, digamos, a descompensação das situações crónicas que a pessoa tem, enfim, na sua vida, e que possa haver um apoio à pessoa e à família em contexto comunitário. Mas também dizer que a tutela e o Ministério da Saúde é responsável pela rede de urgências e é responsável pela reorganização desses mesmos serviços de urgência e tem que ser capaz de alocar os recursos necessários, nomeadamente profissionais de saúde, para que esses serviços de urgência possam responder às várias solicitações. Portanto, nós hoje estamos confrontados com um número muito significativo de pessoas, muito mais doentes, muito mais carenciadas, que também não é nada de novo, tendo em conta os últimos anos que nós vivemos de crise financeira e económica com impacto social. Portanto, discutimos todos, enfim, os relatórios da Troika e, enfim, os vários memorandos, mas esses mesmos documentos alertavam para a importância de acompanhar e de monitorizar o impacto dessas medidas na saúde da população. E isso não foi feito. E, portanto, nós sabemos que a médio e longo prazo há um conjunto de resultados e serão seguramente resultados negativos. Infelizmente estamos já a observar, a curto prazo, aquilo que foi um conjunto de medidas não tomadas ou eventualmente pior tomadas e que verificamos no fundo neste serviço de urgência. O serviço de urgência não é o problema. É apenas um sintoma de um conjunto de problemas que estão noutras áreas do próprio sistema de saúde. E estamos, permitam-me também dizer, estamos de alguma forma a induzir uma desvalorização do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde foi uma conquista muito importante, importantíssima, que responde à população, mas ele tem que ser garantido com investimento nos profissionais de saúde e em diversos recursos. Eu gostaria também, se me permite, duas notas. A primeira é que nós, como profissionais de saúde, e os enfermeiros em concreto, que fazem a triagem, que são o primeiro profissional que recebe as pessoas e as famílias, e ouvimos aqui os testemunhos de que várias vezes as pessoas falam com o enfermeiro da triagem porque é o único que está ali próximo, estamos sob uma pressão muito significativa. E é preciso que as pessoas, por um lado, acreditem e confiem que a triagem é correta, a triagem feita em Portugal é correta, corresponde às orientações internacionais que existem, tem resultados muito positivos para identificarmos as situações
mais prioritárias. Há, de facto, depois um problema a seguir de tempos de espera para observar os doentes. Alexandre, mas vamos lá ver uma coisa. Como é que as pessoas podem confiar, eu percebo o que me está a dizer, mas como é que as pessoas podem confiar se, e são declarações recentes, se percebe que os números de mortalidade nas urgências já ultrapassou em 1000 óbitos, enfim, os números anteriores. Claro. Portanto, como é que as pessoas podem confiar quando têm estes, e contra factos são argumentos, quando têm estes números à frente, como é que quando se vai às urgências se pode ir, bom, confiante, isto vai correr bem, como é que se vai confiante? Sabemos que é difícil e sabemos que houve um conjunto de medidas que não foram tomadas para garantir essa confiança no Serviço Nacional de Saúde. Mas é importante também nós sensibilizarmos a população para, digamos, o excelente profissionalismo dos profissionais de saúde, com todas as dificuldades que nós hoje aqui ouvimos. Mas eu sei disso. Agora, eu não sei como é que as pessoas confiam nisso. Eu sou uma defensora do Sistema Nacional de Saúde, mas como é que a pessoa vai acreditar que vai correr bem? Quando tem para trás estas histórias todas? Sendo difícil, é importante que a população confie neste serviço, porque caso contrário, por muito difícil que possa parecer, caso contrário, ele deixa de facto ter condições de resposta e vão surgir outras oportunidades e um conjunto de outros problemas associados. Portanto, a nota a dizer é, de facto, se as pessoas, e já agora também se me permite, se as pessoas estão em casa e têm um problema de saúde, há uma linha que também conhecemos, de Saúde 24, que deve haver um contacto inicial que referencia para o serviço de urgência adequado. A triagem é importante para identificar as situações mais urgentes. Mas, de facto, todos, enfim, nenhum de nós está a ignorar os problemas no serviço pós-triagem, claro. Deixe-me ouvir agora a Célia, porque, Célia, nós confiamos nos enfermeiros, confiamos nos médicos, nos profissionais de saúde. Não estou a dizer o contrário, claro. Eu compreendo o que o Alexandre está a dizer. Nós confiamos. Mas depois, quando temos estas histórias, onde eu imagino que a palavra que define o que os nossos convidados sentem, para além de revolta, é abandono. Abandono. Que os seus familiares foram de alguma forma ali abandonados porque as coisas não se... Ou seja, não houve capacidade de resposta quando o quadro de repente se complicou ou quando as coisas se alteraram. Como é que se inverte isto? Da vossa parte, pelas ideias que desenvolvem. Sim, sim. Primeiro, defender, que eu acho que é importantíssimo. O Serviço Nacional de Saúde foi uma grande conquista do povo português. Sim. Ela aumentou a esperança média de vida, diminuiu a mortalidade infantil, ou seja, há uma série de indicadores que deram qualidade de vida. Em vários aspectos, quando comparado com o que se passa lá fora. O facto destes cortes, dos cortes sucessivos e brutais que tem havido do Serviço Nacional de Saúde, o subfinanciamento que os hospitais estão a ser impostos, que está a ser imposto aos vários hospitais, são autênticos garrotes, onde eles não podem contratar, onde eles não podem adquirir material. Ou seja, e muito dão estes profissionais, quando muitas vezes têm que seguir turno, porque não há ninguém que os substitua, porque o colega ficou doente. Ou seja, é de uma exigência tão grande que é possível e lamentável acontecer estes acidentes. Mas os profissionais de saúde, as condições de trabalho estão a degradar-se de tal forma que eles não conseguem fazer mais. E é isto que a população tem que perceber. E que a população tem que se unir aos profissionais de saúde e exigir melhores condições de acesso aos cuidados de saúde. Ou seja, a admissão de mais profissionais é fundamental. É fundamental para que não se verifique este tipo de situações. Esta barbárie que se está a verificar. E, no fundo, se aposte numa coisa que é a prevenção, porque depois de casa roubada trancas à porta. Ou seja, se todos nós já sabemos que há determinados picos, já sabemos, isto é todos os anos assim, não há volta a dar, então que esteja montada uma estrutura de maneira que quando isso acontecer, e até pode ser durante um período X, mas que haja capacidade de resposta nesse período X, no período mais grave. No fundo é de alguma forma isto que as pessoas se calhar sentem, é que quando de repente as coisas se alteram, não há capacidade de resposta e elas não têm alternativa. Por exemplo, esta população não tem alternativa. Um exemplo que ainda há pouco falávamos, antes de entrarmos em estúdio, ali com o Tomás, nós em 2001 fomos considerados pela Organização Mundial de Saúde o 12º país com o melhor Serviço Nacional de Saúde. Considerando o desinvestimento que está a haver nos cuidados de saúde primários, que é a promoção da saúde e a prevenção da doença, estamos neste momento em 16º lugar. Ou seja, isto tem repercussões. E para além disso, a despesa que a saúde é só vista pela despesa. Não como um investimento na qualidade de vida, no progresso, porque ela cria emprego, ela cria investigação, ela dá mais qualidade de vida à população. E ver isto como uma despesa e não como um investimento, como deve ser visto as funções sociais do Estado, é lamentável. É pôr as pessoas em segundo plano.
é tratar as pessoas como números. E nós não podemos aceitar esta situação. Ou seja, nós exigimos que haja um maior investimento dos cuidados de saúde primários. A admissão de mais profissionais de saúde, porque eles são necessários e urgentes. Os cuidados continuados. E depois há aqui uma outra situação. Este desinvestimento que está a ser feito no Serviço Nacional de Saúde, em paralelo, está a aparecer o negócio dos privados. Ou seja, aqui destrói-se o que é público para alimentar e para terem clientes e para darem clientes aos privados. E nós não podemos compactuar com esta situação, não é? Porque a saúde não pode ser um negócio. Porque as famílias com mais necessidades não podem ficar com piores serviços. Nós queremos um Serviço Nacional de Saúde igual para todos, onde todos tenham as mesmas condições e a qualidade e a segurança, que não está a ser efetivamente garantida. Bom, nós tivemos aqui representantes. Tivemos aqui, antes de mais, familiares de vítimas, tivemos aqui representantes da Ordem dos Enfermeiros, da Plataforma Lisboa em Defesa do Sistema Nacional de Saúde, mas acho que é preciso deixar aqui, naturalmente, uma palavra para os nossos governantes, porque se já está diagnosticado aquilo que se passa, se já se percebe qual é a origem, falámos aqui, todos nós conhecemos, até como há pouco dizíamos, os picos de necessidades dos próprios hospitais, então se o diagnóstico está feito, é como um médico, se o diagnóstico está feito, pode entrar com a prescrição, pode dizer o que é para fazer a seguir. É preciso efetivamente tomar medidas para que não se continuem a perder vidas desta forma e a danificar o nosso Sistema Nacional de Saúde, que, verdade seja dita, até há muito pouco tempo, era bastante elogiado pela sua imensa qualidade em termos internacionais. Então não vamos perder uma das nossas maiores conquistas e uma coisa, enfim, sobre a qual nos devíamos todos orgulhar. Aos dois quero agradecer a vossa presença por podermos ter debatido este tema e aos nossos convidados, muito em particular, o meu muito obrigada por terem vindo no momento em que a dor está tão presente, porque é muito recente o que viveram. Obrigada por nos ajudarem aqui a falar deste tema e muita força e coragem para os próximos tempos, porque também vão precisar. Um grande aplauso para todos.